Rússia garante que, segundo as suas investigações, sim, foram os ucranianos que derrubaram o avião em território russo. Inclusive, eles pedem um pouco mais de agilidade da ONU e reclamam também da França. A gente tem notícias, pessoal, importantes relacionadas a Bloomberg, que divulgou que a Rússia está propondo um novo acordo para a paz com a Ucrânia, inclusive os Estados Unidos sendo um dos intermediários e já sabendo da novidade. Quais são as bases dessa negociação? E será que os ucranianos vão aceitar? A gente tem, pessoal, os Houthis também buscando uma nova amizade com os russos para conseguir controlar ali a região do Mar Vermelho. Inclusive, a gente sabe que rola uma guerra civil no Iêmen e eles pedem a expulsão dos ingleses e dos Estados Unidos daquelas porções. Só que eu diria também que há uma possibilidade de um conflito bastante grande. Ao mesmo tempo em que ocorrem os maiores exercícios militares da OTAN no pós-Guerra Fria, a gente tem declarações do general britânico garantindo a gente vai ter que treinar civis para combater os russos. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre o primeiro encontro do Mercosul, que está sendo realizado em 2024, e eu diria, pessoal, que ano novo, pautas velhas, Bolívia e acordo Mercosul-União Europeia, e também os Estados Unidos confirma que vai sair do Iraque e da Síria, depois de muita pressão dos dois países. Quanto tempo será que isso vai demorar, hein? Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre Israel, que garante que o Irã é um alvo legítimo e também se recusa à proposta de cessar-fogo do Hamas. Até quando vai durar isso aí, hein? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, pessoal, @prof_Ricardo Marcílio. E caso você queira contribuir financeiramente aqui pro canal, afinal, esse é meu trabalho. E YouTube não curte muito temas não muito family friend, tá? Que falam sobre conflitos, guerras e tal. Cara, seja membro, que isso ajuda bastante. Ou faça uma eventual contribuição via chave Pix. Se não puder, não quiser, pessoal, não tem problema nenhum, tá? Seu like, engajamento, sua presença já é sensacional. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, pessoal, que tem assunto bastante relevante pra gente tratar hoje, hein? Primeiro ponto, pessoal, que vale a gente comentar, está nas investigações russas que garantiram que sim, mísseis foram disparados do lado ucraniano, que atingiram um avião que tinha ali uma tripulação russa, mas estava carregando prisioneiros ucranianos que seriam trocados numa troca de prisioneiros com a própria Ucrânia, só que a Ucrânia, num ataque, foi lá e derrubou esse avião. O grande problema é que a derrubada desse avião aconteceu em Belgorod, um território que pertence aos russos, e galera, segundo a Rússia, tá? Havia uma troca de prisioneiros programada e a Ucrânia foi lá e descumpriu o acordo. A Ucrânia, por outro lado, não nega e nem confirma que foram eles, mas garantem que os russos não pediram para proteger o espaço aéreo de Belgorod. Ou seja, eles não seguiram a legislação. A Rússia fala que não. Os russos, galera, apresentaram uma prova, segundo eles, tá? Que a Ucrânia, ela comemorou a derrubada do avião, o que indicava que eram eles, só que quando eles perceberam que, na verdade, eram prisioneiros ucranianos, ou seja, não deveria ter sido derrubado, todo mundo apagou as suas postagens, o que confirma que foi a Ucrânia, tá? Inclusive, a própria reclamação da Ucrânia, que a Rússia não tinha avisado que deveria ser um espaço aéreo protegido, também corrobora a afirmativa que foram os ucranianos. Professor, foram mesmos? Ó, de verdade, não dá pra saber, tá? Mas que a Ucrânia não tá tendo um sucesso na sua contraofensiva em realizando ataques contra pontos de infraestrutura, pontos militares para chamar atenção, isso é. Ah, entendi. O Ricardo falou então que a Ucrânia faz atentados terror, tananã, e a Rússia é boazinha. Longe disso, né? Não existe bonzinho na geopolítica. A Rússia também realiza ataques contra pontos de infraestrutura, contra shoppings, área de civis, tudo tal, tá? Infelizmente, pessoal, a gente tem uma guerra, enfim, né, acontecendo nesse momento. Só que a Rússia, ela convocou o Conselho de Segurança da ONU, a França resolveu adiar a reunião por um dia, a reunião aconteceu, e por esse motivo a Rússia criticou os franceses e criticou a própria instituição ONU, alegando que civis estão sendo atacados, só que a ONU não faz nada, pedindo maiores ações contra os ucranianos. Professor, e você acha que vai rolar? Convenhamos, né? Acho que não. Além disso, a gente também teve, pessoal, notícias importantes relacionadas à possibilidade de paz entre russos e ucranianos. Quem divulgou isso foi a Bloomberg, mídia super importante no cenário geopolítico internacional, que garante que, ouvindo fontes do Kremlin e do próprio Pentágono, a Rússia, por meio do Putin, procurou agentes intermediários, possivelmente países considerados neutros na situação, tá?
sem explicitar exatamente quais seriam esses países que fariam a negociação, para oferecer para os Estados Unidos uma proposta de paz, para que os Estados Unidos convençam o Zelensky a aceitar essa proposta e finalizar o conflito agora. E qual seria exatamente essa proposta de paz? Todos os territórios que foram ocupados, invadidos pela Rússia, ficariam sob domínio dos russos, só que em contrapartida, a Rússia autorizaria uma militarização e o pertencimento da Ucrânia à OTAN, à organização. Professor, e aí, esse acordo, ele é bom? Então, eu diria que assim, né? Se a Ucrânia, de fato, cedeu os territórios para os russos, é basicamente a confirmação que a Ucrânia perdeu a guerra, mesmo que ela permita a entrada para a OTAN, entre outras questões. A gente está falando de uma região que ela é super estratégica para os russos. Os russos têm uma dificuldade muito grande e têm a ter acesso ao Oceano de Mar Quente, que não congela durante grande parte do ano. Acesso ao Mar Negro pelo corredor que foi conquistado, invadido, ocupado, enfim, pelos russos, pegando ali a região de Donbass, Lugansk, Donetsk, passando por Kherson, até a regiãozinha da Crimeia, pô, cara, isso dá uma vantagem estratégica muito grande do ponto de vista comercial. Controlar Sevastopol na Crimeia, um ponto militar também super estratégico. O acesso ao Mar Negro, passando por Bósforo e Dardanelos, dá acesso ao Mar Mediterrâneo. Comercialmente, isso é muito impactante. O Mar Negro ele é super relevante, né? Além disso, a gente está falando de uma área que tem um solo muito rico, o solo de Chernozion, com um clima, galera, extremamente propício para a produção de cereais, de trigo, etc. Então, a produção agrícola da Rússia já aumentou bastante e possivelmente aumentará muito mais com essas regiões. A gente tem a usina de Zaporizhia, a maior usina nuclear do continente europeu, e além de tudo a possibilidade de uma região extremamente industrializada. Fora isso, todo o impacto geopolítico de crescimento da Rússia, de fortalecimento dos russos, de domínio territorial, pô, galera, óbvio que isso é importante para a Rússia, é relevante para os russos. Então, eu acho, tá? Tô especulando aqui, ó, que essas medidas não serão aceitas pelo Zelensky. Por mais que pertencer à OTAN seja importante, pertencer à União Europeia seja importante e a contraofensiva seja um grande fracasso, acho que o Zelensky não aceitaria essas condições dos russos. E aí, pessoal, você pensa que sim? Lembrando que nesse momento está acontecendo o Steadfast Defender 2024, o maior exercício militar da OTAN desde o final da Guerra Fria. É um exercício que conta com mais de 90 mil militares. Até a Suécia, que nem entrou ainda oficialmente por organização, está participando desse exercício, que tem o objetivo, segundo Rob Bauer, bem explícito, tá? É um objetivo de defesa contra uma eventual agressão da Rússia. A gente sabe, teve uma divulgação que o exército alemão alega que a Rússia está se preparando para, no verão de 2025, realizar uma agressão contra o corredor Suwalki, que conta ali com Letônia, Lituânia, Estônia, Polônia, ou seja, membros da OTAN. Então, se preparar para um eventual conflito é importante para a OTAN, tá? A Rússia garante, cara, que não fará esses movimentos, enfim, mas também, né, a gente sabe que na geopolítica nem tudo que você fala pode ser jogado no lixo, né? É blefe aí para todo lado, não só dos russos, como de todos os países do mundo. Inclusive, eu acho que a OTAN não está dando tanta essa credibilidade e a prova disso está nas próprias declarações do Reino Unido. A gente teve, pessoal, o general britânico, o general Sanders, garantindo que nesse momento o Reino Unido, os britânicos, precisam se preparar para um conflito contra os russos. Porque a Rússia, nesse momento, está fazendo agressões, né, na Geórgia, na Ucrânia, futuramente talvez na Moldávia, região da Transnistria, mas isso é uma progressão em direção ao Ocidente. E inclusive membros como o Irã, como China, como outros países, Coreia do Norte, também podem participar desse conflito, dessa guerra Ocidente contra Oriente. E ele reclama que o Reino Unido, que é o país, excetuando os Estados Unidos, claro, tá? Que mais ajuda a dar para os ucranianos, inclusive agora, né, critica muito as ações dos Houthis, que vem combatendo Israel, que também faz parte desse eixo iraniano, tá inclusive deslocando porta-aviões para a direção do Mar Mediterrâneo, que o Reino Unido é um país extremamente tecnológico do ponto de vista militar, com Challenger 2, Destroyer, porta-aviões extremamente modernos, só que quantitativamente muito baixo. A gente pode, inclusive, galera, se referir às tropas britânicas. A gente fala hoje de um exército que conta com mais ou menos 74 mil militares.
Por mais que nesse momento, tá, a gente tem o general garantindo que esse número vai saltar nos próximos anos para 120 mil, se você fizer uma análise comparativa com o tamanho do exército russo, cara, que conseguiu convocar quase 400 mil militares em questão de um ano, talvez não com as melhores qualificações, né? Tá falando aqui de reservista e tal, mas um número muito grande, se comparar com o exército chinês, então, aí perde até a graça, né? É óbvio que é muito inferior. Então ele pede para que, além do exército britânico, os civis também sejam preparados para um eventual conflito. Ou seja, exercício militar, declarações da Alemanha, declarações do Reino Unido, aparentemente a OTAN não dá muita credibilidade para os russos e acredita que uma guerra pode vir no futuro próximo. E aí, pessoal, você corrobora com essa narrativa? A presunção dos russos fazerem maiores ataques contra o Ocidente? Deixa aí nos comentários. Inclusive, uma aliança, diria que não inesperada, vai? Mas uma aliança polêmica, vamos colocar, se formou agora, hein? Os Houthis, grupo rebelde, xiita, aliado dos iranianos, inclusive os Estados Unidos recentemente pediram ajuda para os chineses para fazer uma intermediação com os iranianos, para controlar os ataques dos Houthis contra embarcações ocidentais, ou seja, os Estados Unidos, galera, desesperado para ter algum tipo de atitude ali no Mar Vermelho, os Houthis se reuniram com a Rússia. E nessa reunião, a gente teve a garantia dos Houthis, que eles estão fazendo isso porque há ataques contra a faixa de Gaza, então a solução não é destruir o Iêmen ou destruir os Houthis. A solução é sim parar com as agressões à faixa de Gaza por parte de Israel, que toda a região se estabilizará. Inclusive garantiu, pessoal, que essa operação Guardião da Prosperidade, os ataques recorrentes dos Estados Unidos e do Reino Unido, eles, na verdade, eles estão militarizando uma região super importante, que é o Mar Vermelho, e não estão trazendo a paz, não estão trazendo a estabilidade. Então, para os Houthis, a grande solução seria uma pacificação pressionando Israel para parar com as agressões à faixa de Gaza. Vai lembrar, pessoal, também que eles estão pedindo aí que tenha uma saída tanto dos Estados Unidos como da Inglaterra do Iêmen. O Iêmen é um país que a gente não pode esquecer, passa por uma guerra civil, é um país, cara, que tem dados horríveis do ponto de vista sanitário, econômico e social, e há programas de ajuda humanitária naquela região, sim, e da ONU. E a gente tem membros dos Estados Unidos, membro da Inglaterra, enfim, que fazem também essa ajuda. Os Houthis garantiram que eles exigem a retirada de qualquer tipo de serviço, cidadão, militar, tropa da ONU, que tenha ligação com os Estados Unidos e do Reino Unido na ONU, no Iêmen. Não acho, tá, que isso será reivindicado, afinal, oficialmente nem são os Houthis que controlam o Iêmen. O Iêmen é um país dividido e, teoricamente, o Hadi é a liderança reconhecida internacionalmente. A gente teve, pessoal, também o primeiro encontro de 2024 do Mercosul. Lembrando que o Brasil, ele era o presidente do Mercosul até o ano passado e foi substituído agora pelo Paraguai. Não foi encontro de líderes entre presidentes, foi encontro de chanceleres. Inclusive, Mauro Vieira também estava nessa reunião, tá? Eu diria, pessoal, que ano novo, mais pautas velhas, né? A gente teve, por exemplo, o pedido para aceleração do ingresso da Bolívia. A Bolívia é um país que está entrando no Mercosul, foi aprovado pelo Brasil, que era o último país que fazia resistência a essa entrada, e está somente ali, né, no processo de transicional, vamos entrar, tudo tal, mas deve entrar aí também no futuro próximo. Além disso, a gente teve, mais uma vez, o pedido para que os países acelerem o processo do Acordo Mercosul-União Europeia, inclusive até rompendo uma promessa que o Paraguai tinha feito. Lembro bem que eu compartilhei com vocês que o presidente do Paraguai falou, olha, já que o Brasil é presidente, eles têm até dezembro do ano passado, na presidência brasileira, para oferecer uma proposta de acordo Mercosul-União Europeia que agrade o Mercosul. Não ofereceu? Nós do Mercosul, Paraguai falando isso, tá? Nós do Mercosul, vamos voltar os nossos interesses para outras regiões. Cara, ano passado, o Mercosul firmou um acordo com Singapura de livre comércio. Existe a possibilidade de firmar também com a Associação Europeia de Livre Comércio, que contém Suíça, Noruega, Islândia, Liechtenstein, tá? Então, assim, e voltar a querer negociar com a União Europeia, aparentemente nenhum dos lados está querendo abrir mão. O Brasil não abre mão de um certo protecionismo nas suas compras governamentais e também a União Europeia não abre mão do seu protecionismo agrícola, inclusive com uma lei europeia que garante que todas as áreas que foram desmatadas pós-dezembro de 2020 não podem vender produtos para os europeus. Só que o Brasil alega
que é difícil fazer o controle oficial disso, poxa, como que a gente vai saber até quando foi desmatado? E que nem todo desmatamento é legal, que o Brasil já tem regras bastante explícitas, bastante claras, e tem áreas de preservação ambiental, tem unidades de conservação, então essa lei europeia é para boicotar produtos brasileiros. Não vejo ponto de convergência, tá? Se nenhum dos lados abrir mão, fica difícil. Até o Lula falou, né, os franceses são difíceis de negociar. O Macron, galera, a França é o celeiro agrícola europeu, dificilmente vai abrir mão de alguns dos seus benefícios para fechar com o Mercosul. Para finalizar, pessoal, a gente tem mais duas notícias. Primeiro, Estados Unidos confirma que está em processo de negociação, tanto com o Iraque como também com a Síria, para tirar suas tropas ali do território. A gente sabe, pessoal, que a gente tem milícias, tanto na Síria como também no Iraque, são aliadas do Irã e estão realizando ataques contra a base dos Estados Unidos ali na região. E os Estados Unidos vêm respondendo com ataques àqueles territórios, ferindo a soberania. O al-Sudani, por exemplo, primeiro-ministro do Iraque, reclamou gravemente que os Estados Unidos não poderia realizar esses ataques sem autorização do Iraque e pediu a saída das tropas. Hoje, a gente tem mais ou menos 2.500 tropas do Iraque no território, tropas americanas, né? No território do Iraque, e cerca de 900 tropas dos Estados Unidos no território da Síria. Os Estados Unidos alegam, galera, que sim, fará a saída. Se não é mais interesse nem da Síria, nem do Iraque, eles sairão do território. Só que, claro, né? Vai ser uma saída progressiva? Quanto tempo vai demorar? Ou vai ser uma saída à la Afeganistão? Sai de uma hora para outra e pode, inclusive, gerar uma guerra civil territorial. O Iraque garante, galera, que pode sair a qualquer momento, que hoje eles têm, sim, tropas adequadas para dar conta de uma possível insurgência de algum grupo rebelde. E para finalizar, Israel teve mais uma proposta do Hamas de cessar-fogo, com mediação do Catar, em que um mês de cessar-fogo, além da libertação de prisioneiros do Hamas. Em troca, o Hamas prometia que os mais de 100 reféns israelenses que estão no território de Gaza seriam liberados progressivamente. Israel não confia nas palavras do Hamas, que isso de fato vai acontecer, e acha que um mês, sem uma contrapartida tão eficiente assim, poderia dar tempo do Hamas se reorganizar e coisa que o valha. Lembrando, pessoal, que o próprio New York Times garantiu que até agora a gente teve só, entre aspas, de 30% a 40% de membros do Hamas que foram derrotados na faixa de Gaza. É um número relativamente baixo, porque é uma região de guerrilha urbana, com muitos civis, alta densidade demográfica. E mesmo assim, a gente já conta com quase 25 mil mortos palestinos na faixa de Gaza. Então, é uma pressão gigante para Israel. Só que Israel, mesmo por meio de alguns dos seus ministros, garantiram que a grande liderança que vem promovendo esses ataques contra Israel não é o Hamas, a Jihad Islâmica, o Hezbollah, a Síria, e sim o Irã. Israel, inclusive, já falou de cabeça do polvo e os tentáculos que estão atacando. Só que se você não mata o polvo pela cabeça, não adianta combater somente os seus tentáculos. Ou seja, o ministro garantiu que, nesse momento, o Irã é um alvo legítimo para ataque de Israel. Inclusive, fez uma espécie de comparação com a crise dos mísseis, lá de 1962. Alegando, galera, que se os Estados Unidos tivessem somente ameaçado Cuba e não a União Soviética, o conflito poderia ter continuado. Ou seja, a União Soviética seria como se fosse o Irã e Cuba seria como se fosse um tentáculo da União Soviética. Assim como seria, sei lá, o Hezbollah, a Hamas, a Jihad Islâmica e coisa que vale. Então Israel garante que, nesse momento, o Irã é um alvo legítimo para acabar com as agressões contra o seu país. Galera, o mundo tá esquentando, hein? Belezinha? Deu pra entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.